Oi, gente. Bom dia pra vocês. Bom dia. E hoje meu cabelinho tá armado. Pensa numa luta hoje pra levantar. Minha alma não queria levantar de jeito nenhum. Ela falou, não, pensa num, sabe, um gato acuado. Hoje o celular tá assim porque nem sei onde tá o... Como é que chama? Ai, hoje os nomes tá até fugindo. O negócio que fica assim, pendurado no celular. Esqueci o nome. Esqueci, tanto faz também. E aí eu não achei, aí coloquei em cima de uns negócios aqui e tá improvisado. Que nada para a gente quando a gente quer fazer, né? E aí, pensa num gato acuado e a minha alma, não vou fazer caminhada de manhã, não vou, meu espírito, você não vai o quê? Pensa no meu espírito catando a minha alma pela orelha, você vai, filho de uma mãe, você vai, eu tô falando que você vai, eu que mando em você e pensa numa guerra. Gente, que guerra, eu dormi pouco, porque tá tendo como é que chama? Tá tendo as primícias na nossa igreja. E eu tô chegando e às vezes eu vou fazer alguma coisa, né? Que não devia, mas às vezes eu vou fazer alguma coisa, ou às vezes eu fico à toa, às vezes eu fico indo alguma coisa. E acaba que não dá o tempo, porque eu acordo muito cedo, eu acordo 4h30 da manhã. Gente, olha, hoje foi uma batalha. Foi uma batalha, mas meu espírito venceu em nome de Jesus e vai vencer todo dia, porque eu vou caminhar todo dia de 2026, todo dia. Não interessa se vai cair o mundo, eu vou caminhar, a não ser que Jesus volte. Se Jesus voltar, eu vou embora com ele. Se ele não voltar, eu vou caminhar. Catei essa alma, vambora! E olha, a bicha foi esperneando, eu me senti um gato acuado, sério, de verdade, eu me senti um gato acuado, sabe, assim, no canto da parede, que você quer, não vou, tu vai. E é assim, né, a gente tem que pegar nossa alma e fazer o que precisa ser feito, porque olha, pensa numa alma mimada, pensa numa alma criancinha, nossa alma é cheia de querequetê, quer saber de nada. Então tem que pôr ela, põe sua alma para orar, põe sua alma para jejuar, põe sua alma para fazer o que precisa ser feito. Não interessa, quem manda no seu corpo é teu espírito. De sono, Jesus amado. Não, morrer ninguém morre não. Vamos lá. A gente vai ler 1 Crônicas 21. E o Satanás já tá criando problema aqui no Crônicas 21. Ele cria problema na nossa vida o tempo todo, né? Como o sermão disse ontem, a gente não pode parar, porque se a gente parar, a gente afunda, sabe? O sermão de ontem foi isso. A gente tem que continuar em movimento, mesmo que o movimento às vezes não seja um movimento muito rápido, mas ainda assim, mantenha-se em movimento, tá? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua proteção, obrigado pela sua provisão e o seu cuidado. Obrigado por tudo sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom quando a gente não sabe, o Senhor é bom quando as situações estão ao contrário. O Senhor é bom quando a gente está no meio da tempestade, ainda assim o Senhor é bom. O Senhor é bom quando eu não vejo. Mesmo quando não vejo, o Senhor não muda, o Senhor continua sendo bom. Espírito Santo, nos ajuda a orar e nos ajuda a entender a sua palavra. O tempo todo esteja conosco, Senhor, como o Senhor disse que faria. E nos ajuda a permanecer, Senhor. Em nome de Jesus, permanecer em movimento. Em nome de Jesus. Amém. Gente... tem dias que são mais difíceis que os outros, né? Tem dia que são muito fáceis, tem dia que são difíceis. Dá pra ver pela cara, né? Tem dia que a gente acorda, ó, amarrotado. Tem dia que a nossa cara tá amarrotada. É o nosso espírito, é o nosso espírito não, é a nossa alma gritando. E o espírito falando, vambora, vambora, vambora.
espírito tá pronto, filho. Se é pra ir com Jesus, já tá pronto. Agora a alma. Tadinha. Mas não fica com dó dela não, que senão ela acostuma. Vamos lá. 1 Crônicas 21. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel. E por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Tinha necessidade de fazer um censo? Não, mas o Davi, ele quer contar os homens fortes Eu tô falando, Jesus amado. Ai, tá tudo bem. Vamos lá, vamos de novo. Bora. Começa de novo, faz isso na sua vida. O dia que você estiver enrolando, deixa enrolar. Começa de novo, vamos lá. Davi queria contar os oficiais, queria contar os homens de guerra, porque ele queria pôr medo nos países ao redor. Ele queria que os países ao redor temessem o quanto que ele tinha ficado importante. Mas na verdade Israel não é importante por causa do seu dinheiro, não é importante por causa dos seus homens de guerra. Israel é importante por causa do Deus de Israel. E aí que ele vai se lascar, né? Porque ele quer provar que ele é forte, mas a gente não é forte, a gente é forte em Deus. Presta bem atenção. Eu, Rafaela, eu não sou forte, mas em Deus, em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedora. Aí, meu filho, aí não tem pra ninguém, não. Aí deu ruim, entendeu? Deu ruim pros adversários, inclusive os Satanás. Aí deu ruim. Agora, eu, por mim, só Jesus, o trabalho que deu hoje pra levantar. Então, ó, Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou a Davi a fazer uma contagem do povo. Lá em Samuel vai falar que o Senhor, mas isso é um texto equivocado, é uma tradução equivocada. Na verdade não é o Senhor, na verdade foi Satanás que falou na cabeça do Davi. O Davi, cheio de si, de soberba, vou mostrar que eu sou o pá da fita, como se diz, né? Isso nem fala mais. Ô gíria vagabunda, já foi já. Davi deu a Joabe, aos outros oficiais, a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel. Se eu enrolar hoje é porque eu tô só por Jesus. Vão por toda a Israel. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul. Fala de Dan até Berseba, tá? Porque o texto hebraico diz de Dan até Berseba, porque Dan ficava no norte e Berseba ao sul. Seria do Iapoque ao Chuí, tá? Agora não me pergunte quem tá no norte e quem tá no sul. Não sei se é o Iapoque, não sei se é o Chuí, mas é algum dos dois. Então, ó, Davi deu ordem a Joabe e aos seus outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu. Joabe tá em si, né? Caiu em si, tá orando mais que o Davi. Que o Davi, já depois do pecado de Batseba, ficou esquisito na oração. Mas Joabe fala assim: que o Senhor, nosso Deus, faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que já é agora. Ó rei, todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor quer fazer isso e tornar culpada toda a nossa nação? Ou seja, lascar todo mundo. Mas o rei fez com que Joabe obedecesse a sua ordem. Eu sou rei, eu mando, vá. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel e depois voltou para Jerusalém. Ele informou ao rei Davi que o total de homens capazes para o serviço militar, já que Davi não queria saber o quanto de gente tinha, queria saber o quanto de gente podia lutar, era o seguinte: 1.100.000 em Israel e 460.000 em Judá, né? Todo Israel tinha 1 milhão e Judá
tinha ali 400 e poucos mil. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei e por isso não fez a contagem das tribos de Levi e de Benjamim. Levi, né, a tribo de Levi era o povo separado para o sacerdócio, não ia para a guerra. Mas a tribo de Benjamim era uma das tribos mais guerreiras que existia. Porém, eles não eram tão grandes assim, né? Eles não eram o maior povo era realmente Judá. Mas ainda assim o Joabe deixa eles de fora, tá? Eram homens importantes que Joabe deixou de fora. Porque Joabe entendeu que o rei estava doidão. E o que foi feito desagradou a Deus e por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi disse, aí olha que vai castigar, na hora do castigo, né, a gente se arrepende, claro. Aí Davi disse, ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me, o que eu fiz foi uma loucura. Então o Senhor Deus disse a Gade, o profeta de Davi, vai e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher 3 coisas, e aquilo que ele escolher eu farei. Ou seja, vou lascar de qualquer jeito, mas ele pode escolher. Então vamos lá. Gade foi falar com Davi e contou que o Senhor tinha dito, você pode escolher uma dessas 3 coisas. 3 anos de fome. Cara, 3 anos de fome não é 3 dias, não. É 3 anos inteiros passando necessidade. Deus que me livre. 3 meses fugindo dos exércitos inimigos. Ou seja, imagina 3 meses você lutando e fugindo de exército e o povo querendo te invadir a sua terra e vindo com flecha e matando gente. É fria, né? Ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste e a terra de Israel e usando seu anjo para trazer a morte em todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Cara, eu acho que Davi foi muito inteligente. Tipo assim, já que é para se lascar, vamos se lascar logo. Sabe aquela coisa de vamos pegar a tarefa maior do dia, a mais difícil, e já vamos fazer? Faz isso na sua vida. Você pega a tarefa que é mais lascada mesmo, aquela que é mais difícil, você já começa por ela. Porque depois o que vier é lucro. E geralmente a tarefa mais difícil a gente deixa pro final do dia. A gente vai, tipo, deixando até adiando para outro dia. Na verdade, seria mais inteligente começar por ela. Começar pelo trabalho mais difícil primeiro e depois o que vier é lucro. Do que deixar o trabalho mais difícil para ser feito depois. E Davi usou essa inteligência. Davi falou, já que é para lascar, vamos lascar logo tudo. Eu me ponho no meio, lasca, se quiser matar, mata logo. E seja o que Deus quiser, entendeu? Se quiser matar, quiser morrer também, vamos embora. E aí, ele escolhe isso. Aí Davi respondeu, estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Ou seja, já pensou? Eles faziam atrocidades com reis, eles torturavam reis, entendeu? Davi sabia que ia ser torturado até o último. Se ele fosse capturado, se lascava. E 3 anos de fome não é 3 dias mesmo, meu filho? Imagina. O povo, quando come cabeça de jumento lá, eu não lembro que guerra que foi. Mas tem uma guerra na Bíblia, uma fome na Bíblia, que o povo, uma cabeça de jumento valia caríssimo. E as mães, tem provavelmente 2 prostitutas ali, elas combinam de comer o filho uma da outra, ou seja, canibalismo, mata até o próprio filho para comer de tanta fome. Então, assim, é absurdo, mas isso acontece no mundo, tá? Não acho que é um fato isolado só não, porque isso acontece no mundo. Aliás, por muito menos o povo se mata. Mas a questão é a seguinte, cara, eu vou pastar, já que é para pastar, vamos pastar logo tudo que tem para pastar e acabou, entendeu? É o que ele pensa aqui e fala.
Eu estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens, que o próprio Senhor me castigue, porque Ele é misericordioso. Ou seja, ele sabe que Deus tem mais misericórdia do que os homens. É melhor você cair na malha fina do Senhor e deixar que Ele te dê um castigo e te corrija, do que você cair na mão de homens, filho. Os homens não tem dó, não. Tem nada. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre todo o povo de Israel e morreram 70.000 israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo: pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o jebuseu. Davi olhou e viu o anjo no ar segurando uma espada, pronto para destruir Jerusalém. Então Davi e os líderes do povo, todos eles vestindo roupas de pano grosseiro, ou seja, de pano de saco, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão, e Davi orou assim: ó Deus, fui eu que errei, fui eu quem mandou fazer o recenseamento, né, o censo. O que foi que esta pobre gente fez? Ó Senhor meu Deus, castiga a minha família e poupa o meu povo. Aí Davi entende realmente, ele constrange o coração e fala: ó Senhor, mata a mim, deixa o povo, porque o povo não fez nada de errado. E sabe que eu entendo Davi, em grande parte eu entendo Davi, porque realmente quando a gente erra feio mesmo, e a gente se arrepende, a gente vê que tipo assim, cara, a gente que merece o castigo e tá bom, Senhor, castiga e me lasca mesmo, porque eu mereço, porque, né, ninguém tem nada a ver com isso. Quando a gente realmente constrange o coração, Deus, ele tem misericórdia, sabe? E aí ele fala, ó: fui eu que errei, fui eu que mandou fazer o recenseamento. O que essa pobre gente fez? Ó Senhor meu Deus, castiga a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna. Davi obedeceu a ordem do Senhor e foi com Gade e fez como Gade lhe tinha dito. Ali no terreiro de Araúna era um cara, né? Tinha ali um terreiro, fala assim, era um lagar? Não, lagar é de coisa uva. Era uma eira, é aquele negócio que você vira, é um lugar que você vira o café, é um lugar que você vira o trigo, para o trigo poder, acho que é o trigo ou cevada, alguma coisa assim. É, trigo. Ó, ali no terreiro, Araúna e seus 4 filhos estavam malhando trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então Davi lhe disse: quero que você me venda seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor, e assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo por ele. Mas Araúna disse: eu entendo, Araúna, tipo assim, ele, além dele ver o anjo e se constranger, ele quer doar, é o rei. Aí Araúna disse: fique com o meu terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui estão estes bois para serem queimados em sacrifício no altar, e as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha, e também o trigo para dar como oferta. Eu dou tudo isso. Mas Davi respondeu: isso não, eu pagarei um preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de vocês, coisas que não me custaria nada. Ou seja, Davi entendeu que o Senhor, ele quer sim algo que custe para a gente. Na verdade, nós somos um sacrifício vivo, nós temos que nos entregar como sacrifício vivo. Deus não quer que a gente se mate, mas Deus quer que a gente abra mão da nossa carne, do nosso eu. É crucificando e matando o nosso eu todos os dias para que a gente faça a vontade de Deus. E Ele em nós, faça a vontade dEle. E assim Ele nos acrescenta aquilo que a gente quer também. Tá? Porque as nossas vontades, os nossos desejos, eles são supridos de acordo com aquilo que Deus quer, mas que também agrade a gente. E acredite, Deus sabe melhor o que a gente precisa do que a gente mesmo. Então, ó, e aí ele fala: eu não vou fazer nada que não me custe. E realmente custa muito crucificar a nossa carne, viu, gente, todo dia. E pagou a Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar a Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e oferta de paz.
Ele orou a Deus e Deus respondeu, mandou o fogo do céu para queimar os sacrifícios que estavam no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha e ele obedeceu. Naquele instante, Davi entendeu que Deus havia respondido à sua oração e por isso ofereceu sacrifício no altar do terreiro de malhar cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus que Moisés havia feito no deserto e o altar onde os sacrifícios eram queimados ainda estavam no lugar de adoração que ficavam em Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Então Davi disse, um pedacinho do 22, tá? Então Davi disse, neste lugar será construído o templo de Deus o Senhor. Neste altar, o povo de Israel deverá apresentar sacrifícios que serão completamente queimados. E aqui acaba o texto, na verdade já acabou, li um pedacinho do 22. Mas fica a lição para a gente não se ensorbebecer, tá? A soberba precede a queda, ou seja, a pessoa que se enche de si, né? Eu sou o cara, não mexe comigo não, lá. A gente não é nada, gente. A gente não é nada. Se a gente pegar uma doença hoje, você pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ser que não cure. Infelizmente. É muito ruim não ter dinheiro para pagar pelo menos um convênio. É muito ruim não ter dinheiro para pagar pelo menos um remédio. É ruim. Não vê que essa história de ser pobre é bom não, que é péssimo. É ruim demais ser pobre. Mas também não é o dinheiro que compra tudo, porque na verdade, por mais que você compre um leito bom, uma estadia boa, se você tiver uma doença ruim, e ruim, tipo, qualquer tipo de doença que seja ruim mesmo para você, às vezes o dinheiro não consegue te salvar, muitas das vezes, ele não consegue. Então não é o dinheiro que nos salva, não é os carros, não são os cavalos, não é a nossa posição, não é os nossos status, não é o nosso corpo. É Deus, tá? Tudo na nossa vida é Deus. E quanto mais a gente se enche de si, a gente se acha. Porque você saber quem você é, ter a sua identidade firmada em Deus e não deixar com que as pessoas pisem em cima de você, é uma coisa. Agora, você querer pisar aos outros porque você acha que é melhor que os outros, aí é burrice. É burrice mesmo. Tá? Porque todo orgulho, toda soberba precede a queda, vai cair, mais cedo ou mais tarde, mas vai cair, porque é uma plantação, e plantação de grama produz boa pastagem, infelizmente, tá? Então que a gente tenha assim, esse discernimento, né, de não querer parecer mais do que é. Eu sou o quê? Eu sou filha de Deus, eu tenho o meu lugar. Eu não estou abaixo de ninguém, mas eu também não estou acima de ninguém, sabe? Eu não sou melhor que ninguém por ser filha de Deus, porque todos são criaturas e a partir do momento que aceitam Jesus, passam a ser chamados de filho, tá? Deus abençoe vocês, bom dia, até amanhã e ó, põe teu espírito para governar o teu corpo, põe teu espírito para governar a tua alma. Porque a nossa alma, ela é preguiçosa, ela é molenga, ela é fraca, ela é frágil, ela é nhinhinhi, entendeu? Mas quem manda é o teu espírito. E se você mandar no teu corpo, você já ganhou de muita gente, porque olha, o que tem de gente que não manda na própria alma, não manda na própria vida, tá assim, ó, tá? Deus abençoa, bom dia e fiquem com Deus, porque com Deus é sempre melhor. Tchau.